Executive Consultores, desde 2016, atingindo resultados. Estes dois gestores inquietos trazem mais de 40 anos de experiência empresarial, 20 em multinacionais e mais de 100 projetos pelo mundo. Inscreva-se no canal e transforme, você também, o seu negócio. Olá, nós somos a Executive Consultores, nós somos dois ex-executivos de multinacional, ex-expatriados, e hoje nós ajudamos as empresas a entender se o seu negócio dá dinheiro e se é possível sim aumentar as suas retiradas da empresa. Como sempre, como de costume, eu estou aqui hoje com o meu amigo e sócio MH, também conhecido por Mário Henrique. Tudo bem, MH? Beleza, João? Tudo bem, tudo tranquilo. E hoje o nosso tópico hoje, MH, ele vai falar muito de processo. Tá? E aí, é óbvio, a gente também não fala de processo sem falar qual é o impacto financeiro que isso traz na empresa. Hoje nós vamos trazer o conceito do que a gente chama do fruto mais baixo. João, o que é o conceito do fruto mais baixo? Eu vou fazer a pergunta e o MH vai começar a responder e eu vou me intrometer com certeza absoluta. Vai lá, MH. Assim, é uma questão filosófica. Adoro filosofia. É uma questão filosófica. De qual filosofia que você usa para gerenciar seu negócio. Né? Qual que é a filosofia que vai ser a base da tua estratégia. Certo? Tá? Aí, a gente sempre fala assim, a melhor estratégia é uma boa execução. O que significa esse termo vago? Significa que não adianta muito você sentar numa mesa, colocar um monte de diretor e ficar discutindo estratégia e colocar no PowerPoint e contratar uma consultoria e fazer um PowerPoint bonito, cheio de gráfico. E aí você... tá, então nós vamos fazer A, depois B, depois C, depois D, depois E. Vamos fazer 1, 2, 3, esse vai ser o plano e nós vamos chegar lá naquele tão sonhado objetivo. Tá? A nossa filosofia é de que você vai alcançar melhores resultados tendo melhorias incrementais no seu negócio. Sim. Se a todo momento você sabe onde atuar para melhorar o resultado de forma incremental, no longo prazo você vai ter o melhor resultado possível no seu negócio. Em outras palavras, e assim, eu acho que eu vou abrir um parênteses aqui, que veja que o MH começou falando, não adianta você colocar um monte de diretor e etc, e criar o PowerPoint, etc. Em nenhum momento a gente está falando que isso é errado. Eu acho que sim, você tem que ter um planejamento estratégico da tua empresa. O que seria o planejamento estratégico? É aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Né? E para isso existem várias tarefas que precisam ser executadas. E dentro dessas tarefas a serem executadas, não adianta você reinventar a roda. Não adianta você querer... E aí vem o conceito do fruto mais baixo. Não adianta você olhar para a árvore e pegar lá em cima. Não, eu quero criar todo um monstro aqui porque eu vou... Não. Vai no básico. Vai no que está na tua... Vai o que está na frente. Na frente. Um passo de cada vez. Exatamente. Controlando. Isso é importante. Controlando em que sentido? Sabendo o que você está fazendo para você conseguir também mostrar o resultado. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De uma empresa que a gente atendeu nesse conceito do fruto mais baixo, que foi o seguinte. De novo, a empresa por si só tinha vários focos de melhoria. E aí eu estou falando desde melhoria de processo financeiro, controle, né? Melhoria de processo interno, né? Era uma empresa de varejo. Venda, loja, né? De processo interno, e eu estou falando processo, garantia de produto, quando o cliente vem reclamar, enfim, tinha tudo, né? E também melhoria em vendas, né? E aí você olha tudo isso e fala, nossa, então eu vou ter que refazer a empresa. Não, calma. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Se você olha, você sabe que você precisa melhorar o resultado, quando você pensa num varejo assim, você tem que aumentar suas vendas. E aí a gente foi olhar o processo de vendas. Né? Primeira coisa que eu achei, né, quando eu cheguei, eu falei,
o cartão de visita dos vendedores, porque tinha vendedor interno e vendedor externo. Tinha não, tem. Juro, no cartão, tá, tinham 7 números de telefone. Ah. 7 números de telefone. Todos com nome lá. Então, esse número aqui é do fulano, esse do ciclano. Você imagina o cliente pegando aquilo e olhando, falou, cara, mas para quem que eu ligo aqui? Com quem que vai me atender? Quem que vai... Né? A primeira mudança, de novo, conceito do fruto mais baixo. Aham. Primeira coisa que eu fiz, né? Nós, a consultoria, nós vamos ter um número único para a empresa e vai ter uma pessoa para esses casos de o cliente entrar em contato. Imagina, o cliente querendo entrar em contato. É venda ali, cara. Sim. É dinheiro na mesa. Sim. Eu já tenho uma pessoa que vai cuidar desse cliente do início ao fim. Aham. E aí eu vou começar a fechar mais negócios. É. Pronto. E daí o que aconteceu? Aumentou as vendas. Ah. Aumentou. Porque daí, primeiro, começou a mensurar. Porque 7 números, 7 vendedores, cada um atendia, não sabia se tinha fechado o negócio, não tinha fechado o Um negócio. pegava o negócio do outro. Um pegava o negócio do outro, né? O cliente imaginava, hoje eu vou ligar nesse número aqui. Entendeu? Não, você criou um processo simples. Existe um número na empresa, vai ligar. E se for para fazer entrega, se for para o cliente, o vendedor externo lá visitar, você, dentro da empresa, direciona. Mas você tem o controle. Só ali, já aumentou mais de 15% o faturamento. Só nessa Só. pequena... Pois é. Primeiro porque, assim, daí tinha noção do que estava acontecendo e conseguia controlar. Né? Veja, isso é o conceito do fruto mais baixo. Sim. Eu poderia vamos instalar um software aqui, vamos fazer... Não, vamos começar do básico. Vamos testar? Melhorias incrementais. Perfeito. Isso eu acho que é uma explicação bem clara e objetiva do conceito do fruto mais baixo. Vai lá. Uma coisa que a gente fala também, e às vezes as pessoas nos olham meio esquisito, é você ter o maior resultado com o menor esforço. E as pessoas me olham esquisito quando a gente fala isso aí. Porque parece que é feio você falar o menor esforço. Não, tem que ser suado. Ah, tem que ser suado. Só que, é assim, o negócio, ele precisa ser eficiente. Eficiente significa o quê? Maior resultado com menor esforço. Exatamente. Porque esforço é custo. Uhum. Né? Ninguém olha estranho se a gente fala, vamos reduzir custo, vamos reduzir desperdício. Mas esforço é custo. Uhum. Então, a lei do colher o fruto mais baixo é só uma analogia. Para você ter o melhor resultado com o menor esforço. Ou o mesmo resultado com o menor esforço. Porque você tem uma fruta aqui, pensa uma laranjeira cheia de laranja. Por que você vai pegar aquela lá em cima? Você tem uma aqui na tua frente. E assim, ó, esse conceito, nós que viemos do mundo corporativo, viajamos a esse mundão graças ao mundo corporativo, só Sim. temos a agradecer, Sim. né? Conhecemos esse mundão aí. Esse conceito do fruto mais baixo, ele vale tanto para o mundo corporativo, Claro. o executivo. Não, mas no mundo corporativo eles entendem isso. O menor esforço. Exatamente. Quanto para o mundo empresarial, aquele pequeno, médio empreendedor, Claro. aquele, né? Esse exemplo que eu dei da área de vendas lá, do cartão, é uma empresa aí que fatura em média 800 mil a 1 milhão por mês. Pois Empresa então. familiar, Então. entendeu? Coisinhas básicas, que aí você consegue já aumentar o seu faturamento. Pois é, as melhorias incrementais. Eu estava numa reunião de conselho Uhum. e falei isso. Veja, vamos fazer a lei do menor esforço, digamos assim. Uhum. Vamos pegar o fruto mais baixo. Ah, mas se a gente focar no fruto mais baixo, a gente nunca vai pegar aquele fruto que está lá em cima. Talvez não. Uhum. Só que no processo você encheu tua cesta de laranja. Uhum. Uhum. E quando você está com a cesta cheia, talvez aquele fruto lá em cima você não sabe daqui 1, 2 anos se aquele fruto vai estar brilhando ainda.
Uhum. Você pode estar de olho em outro, Exatamente. né? Exatamente. Então você tem que focar no real, no que está aqui. Agilidade, a questão de agilidade. De você fazer as melhorias incrementais, fazer melhorias rápidas, pontuais, no que a gente chama no gargalo, na restrição, né? No ponto de alavancagem. Tem episódio exclusivo sobre gargalo, hein? Tem vários, na verdade, né? A gente Certo. fala muito sobre gargalo na nossa consultoria como um todo e no nosso canal. Porque é o ponto, naquele Exatamente. momento, que você vai melhorar. Né? É o fruto. É o fruto que Exatamente. você vai colher ali. É o ponto que você precisa atuar. E, assim, outras formas de falar isso, assim, os holandeses, né? Eu trabalhei muito com os holandeses e eu achava fantástico que o termo que eles usavam, assim, não adianta querer ferver o oceano. Não Isso aí. adianta querer ferver o oceano. Ah, vamos fazer isso, aquilo, lá, 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 lá. Calma. Não adianta querer ferver o oceano. Você vai pegar uma panela, você vai ferver aquela água que está naquela... Traduzindo para o nosso português no brasileiro, não queira abraçar o mundo. Não queira abraçar o mundo. Não queira abraçar o mundo, exatamente. Então, esse é um ponto importante e a gente começou a falar assim, é filosófico, Uhum. porque, veja, às vezes é polêmico você falar o menor esforço. Uhum. Só que se você pensar que esforço é custo, Uhum. aí já a coisa começa a fazer um pouco mais sentido, né? E geralmente quando as empresas contratam um consultor, muitas vezes eles esperam abraçar o mundo. É engraçado. Uhum. É engraçado. E a nossa cultura, e de novo, muitas vezes pelo a nossa vida passada corporativa, a nossa cultura é, sim, vale a pena abraçar o mundo, faz sentido muitas vezes abraçar o mundo, mas calma, Uhum. vamos por partes. Sim. Vamos focar naquilo que dá o maior resultado hoje. Aham. Né? E nesse caso do empresa familiar, empresa que a gente chega e olha o resultado, começa a organizar a empresa, controlar a empresa, muitas vezes a gente, não, então tem que melhorar nesse processo interno. E eu sempre falo, cara, quando você chega numa empresa familiar, uma empresa de varejo, etc., começa a aumentar vendas. Foca ali já. Problema para dentro de casa tem bastante, eu sei que tem. Uhum. Mas começa primeiro a dar resultado, Uhum. aumentar o seu faturamento, lógico, de forma sustentável, né? E depois a gente organiza dentro de casa. Uhum. Ah, mas aí vem o pessoal, não, mas daí você vai estar se queimando com o teu cliente, porque muito... Lógico, gente, eu tô falando assim, você tem que olhar para dentro de casa, você tem que arrumar a casa, o mínimo, o básico, né? E focar nas vendas. A partir do momento que você aumenta as suas vendas, você tem mais disponibilidade para arrumar a casa, né? Porque tem duas frases que e aí isso eu aprendi muito com os ingleses também, tá? A responsabilidade te dá liberdade. Tinha um chefe que me falava isso. E o lucro te dá liberdade também. Uhum. Certo? Então, se você começa a aumentar as tuas vendas, você começa a aumentar o teu lucro, teu faturamento e etc. Veja que eu falei lucro e faturamento junto aqui, mas enfim. Você consegue ter liberdade para olhar para dentro de casa, melhorar o seu processo interno e assim por diante. E a mesma coisa, você como responsável pela tua empresa, ou você como trabalha na tua empresa, você é responsável por uma área, etc. Se você tem responsabilidade, se você entrega, se você faz acontecer, você tem liberdade. Sim. Né? Liberdade para pensar fora da caixa, etc, etc, etc. Né? Então, volto a repetir aqui, né? Não, como o MH colocou, não é abraçar o mundo, mas sim melhorias incrementais. E esse é o conceito do fruto mais baixo. Aí eu vou te perguntar, como saber? Né? Porque a gente está falando aqui questão filosófica, né? Melhorias incrementais, fruto mais baixo, não ferver o oceano. Tá, mas e na prática? Como saber onde é o fruto mais baixo? Né? Como você encarar, olhar aquele negócio
e fala, não, eu preciso atuar aqui ou preciso atuar ali. A gente segue o seguinte modelo mental. Né? Divide o teu mundo em dois. Divide ele na metade. Você tem o mundo interno e você tem o mundo externo. O mundo externo são seus clientes. Perfeito. E o teu mundo interno é a tua bagunça dentro de casa. Interna. Né? O que você tem ao seu dispor? Você tem... O que te impede de alcançar melhores resultados? Qual que é o teu gargalo? Qual é a restrição? Uhum. Qual é o ponto de alavancagem? Uhum. Você tem mais demanda do que capacidade para processar a demanda? Ou seja, você está atolado de trabalho? Você não dá conta do que está vindo? Uhum. Significa, então, que você precisa arrumar a casa. Não adianta vender mais. Perfeito. Não adianta você vender mais. Você precisa arrumar a casa. Ou você está folgadão. Né? Você tem ociosidade. Você tem ociosidade. Essa é a primeira pergunta. Porque se você tem ociosidade, você tem que vender mais, como você falou. Vai em vendas. Exato. Tem coisa para melhorar aqui? Tem, mas não vai ser esse o ponto que vai te trazer mais resultado. Isso mesmo. E assim, ó, para responder essa pergunta, não é fácil, não. A gente sabe disso. Tá? A gente sabe disso. Porque muitas vezes, o que você desenhou, essa parte interna, muitas vezes a pessoa nem sabe se ele está ocioso ou não. Não sabe o resultado. Às vezes ele tem uma capacidade escondida. Exato. Exato. Ele tem capacidade escondida. Ou seja, né, teria capacidade de processar toda a demanda se a casa estivesse organizada. Uhum. Uhum. Né? A história clássica é aquela que a gente chegou lá na empresa, não dá conta, todos os pedidos atrasados, não consegue entregar, etc, 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 etc. Então tá bom. Então vamos identificar qual é o problema. Mapeia os processos, depois a gente fala como mapear o processo de forma light e rápida. Mas identificamos ali que havia uma etapa do processo, um departamento problemático. Uhum. E daí chegamos ali, tinha uma equipe de pessoas trabalhando, e a pergunta, como eles sempre sabem mais do trabalho deles do que nós, né? A gente sempre tem que perguntar. O que precisa ser feito para dar vazão no trabalho aqui? Precisa de mais gente. Mais gente. É a resposta básica. Precisa de mais gente. Não, tá bom, mais gente, mas vamos tentar entender aqui a dinâmica do trabalho. Enfim, você vai dividindo as etapas de trabalho e fazendo um trabalho fluido. No final das contas, aquela pessoa que falou que precisava de mais gente já estava tão desmotivada, não aguentava mais trabalhar lá. Ela não precisou ser mandada embora, ela mesma pegou o chapéu, foi embora, e ela não foi... Não colocamos um substituto. E o trabalho deu vazão. Porque você organizou a casa e o processo. Exato. Então, foi feito mais com menos. Uhum. Uhum. Então, ali havia capacidade. Né? Porque você tinha os recursos. Uhum. Só que ela estava escondida. Porque parecia que não tinha. Porque o processo ele não estava fluido. Ele não estava organizado. Então, parecia que eles estavam atolados de trabalho, mas não estavam. Não tava. Eles conseguiram produzir o dobro. Uhum. Com menos recursos. Exato. E de novo, para você chegar nesse ponto que você falou, você volta para o conceito do fruto mais baixo, você tem que ir passo a passo. Melhorias incrementais. Exatamente. Que aí você consegue chegar nesse nível. Melhorias incrementais. Então, no caso, é bom quando a gente fala assim de linha de produção. Linha de produção e mais fluxo, fácil. porque é fácil de visualizar. Exatamente. É fácil de visualizar. Então,
Nesse Laboratório, por exemplo, é bem nítido isso. O Né? laboratório é uma linha de produção. Linha de produção. É muito legal de trabalhar assim. Sim, e com o agravante você tem prazo. É. Então você precisa, né, e o prazo significa o quê? Você tem a restrição tempo. Uhum. Então você precisa fazer aquele volume de trabalho em 2 dias, 3 dias. E se o volume de trabalho dobra, os dias não dobram. Você entende? Então é fácil da gente visualizar isso. Mas, enfim, esse que a gente está falando da capacidade escondida também é um bom exemplo das melhorias incrementais. Porque ajustou-se ali aquela etapa. Então, de repente, conseguiu dar vazão ao fluxo de trabalho. Tá, então estamos dando vazão. A gente estava processando 300 exames por dia, agora estamos processando 600. Tá? Só que a gente só está processando a demanda, não está mais atrasando. Estamos processando. Então não estamos mais perdendo cliente, porque os clientes estavam ficando bravos que os exames estavam atrasando. Ok, o processo está... Agora eu vou arrumar outro processo para melhorar? Não. Agora eu vou vender. Exatamente. Vendeu. Aí melhora a venda, melhora a venda, melhora a venda, melhora a venda. Chega um momento que você já sente que o mesmo esforço para você melhorar a venda já não está mais trazendo resultado. Você já está cobrindo o mercado, você tem concorrentes, os concorrentes são respeitáveis, são bons também. Vai chegar uma hora que vai dar uma estabilizada. E agora? Qual que é o próximo passo para crescer? E assim você vai. Exatamente. Então, assim, o que o MH acabou de colocar aqui é o conceito do fruto mais baixo, como ele, assim como o gargalo, ele se movimenta. Você está aqui hoje, olhando interno, mas depois você vai olhar no externo, e do externo você vai criar problema para dentro de casa, daí você vai olhar o interno de novo, e assim ele se sucessivamente. movimenta porque, teoricamente, você resolveu aquele gargalo. Exatamente. E aí você vai ter uma outra restrição. E aí vem aquela pergunta básica que sempre nós nos fazemos. Tá, e aí? O que isso tem a ver com... Será que meu negócio dá dinheiro e como que eu posso retirar mais do meu negócio? Para mim, isso é uma ligação direta. A partir do momento que você controla, você sabe o que você está fazendo, você sabe o quanto dá de resultado e você começa a melhorar com o conceito do fruto mais baixo, você já começa a entender que o teu negócio está dando mais dinheiro e, consequentemente, sim, você pode tirar mais. Por isso que a gente sempre traz essas questões que a gente colocou filosófica, mas que na vida real ela faz total sentido e tem total impacto no teu negócio. Certo, MH? É isso. Mais alguma coisa? Por hoje não. Por hoje só? É isso aí. Gente, agradecemos mais uma vez por vocês estarem conosco. Pedimos que dividam, compartilhem com os seus amigos, familiares, os nossos vídeos do nosso canal. Estamos nas redes sociais, nos sigam, executif.br, e estamos à disposição de vocês sempre. Até mais. Tchau, tchau.